Os primeiros bilionários começaram a aparecer no início do século XIX nos Estados Unidos, durante a chamada Era Dourada. Devido ao crescimento econômico desigual da época, um pequeno grupo de pessoas conseguiu acumular uma riqueza extrema. Eles eram muito diferentes dos membros mais ricos da sociedade que os antecederam. Ganharam seu dinheiro principalmente através de negócios e indústria. Não detinham títulos formais ou cargos políticos, mas possuíam imensa riqueza e, através dela, poder. Eles eram conhecidos como os Robber Barons, ou Barões Ladrões. Esse foi um período de um capitalismo mais descaradamente desregulado, onde práticas comerciais exploratórias, como pagar quase nada aos trabalhadores, condições de trabalho perigosas e abuso eram normais. Seus clientes recebiam produtos de baixa qualidade a preços inflados e enfrentavam aumentos de preço, conluio, fraude, limitação de oferta e outras coisas, em um esforço para elevar os preços artificialmente. Eles detinham monopólios em várias indústrias, formavam trustes e subornavam políticos para ajudá-los a manter suas posições. Eles também eram, na época, absolutamente odiados pela população. Com o tempo, a agitação política e a situação internacional forçaram melhores condições internas, mas exportaram a busca implacável por lucro e as condições horríveis para o exterior. No mercado interno, muitos bilionários fizeram seu caminho nas indústrias de tecnologia ou finanças, em vez de indústrias pesadas. Através da nova fronteira da internet e da tecnologia, eles conseguiram melhorar um pouco sua imagem aos olhos do público. Algumas pessoas agora estão até dispostas a apoiar abertamente seu acúmulo de riqueza. Entrando na era Covid, ela devastou a maioria das pessoas, mas não os bilionários. Enquanto milhões de pessoas caíam na pobreza, 573 novos bilionários surgiram, um a cada 30 horas. Enquanto isso, quase 8 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza extrema, quase na mesma taxa. Os bilionários não ficaram mais inteligentes ou trabalharam mais da noite para o dia. Em vez disso, os trabalhadores trabalharam por mais horas, muitas vezes por salários mais baixos e em piores condições, enquanto os ricos manipulavam o sistema em seu proveito. Através da privatização, monopólios, desregulamentação e ataques aos direitos dos trabalhadores, eles canalizaram uma quantidade obscena de riqueza para seus próprios bolsos, frequentemente com o apoio de governos que priorizam os lucros corporativos ao invés do bem-estar das pessoas. Em apenas 24 meses, a riqueza dos bilionários cresceu mais do que nos 23 anos anteriores combinados. Antes da pandemia, a riqueza controlada pelos bilionários do mundo equivalia a 4,4% do PIB global. Agora, esse número é de 13,9%. Isto é um aumento de 3 vezes. Hoje, 2.668 bilionários controlam mais de 12,7 trilhões de dólares, o que é 3,8 trilhões a mais do que em 2020. Os 10 homens mais ricos sozinhos possuem mais riqueza do que 40% da humanidade combinada, o que é cerca de 3,1 bilhões de pessoas. Este é o resultado de um sistema projetado para garantir que os ricos fiquem mais ricos, não importa o que aconteça com todos os outros. Mesmo durante crises econômicas, os bilionários lucram. Quando a Covid lançou os mercados no caos, os investidores canalizaram dinheiro para corporações consideradas grandes demais para falir, enriquecendo ainda mais os mais ricos. Ajudas do governo provaram mais uma vez que, sob o capitalismo, as crises não são contratempo para os ricos, e sim oportunidades. Agora, quem são esses ricos? Bilionários não são uma classe distinta. Eles são uma pequena e muito mais rica porção da burguesia, a classe proprietária, a classe capitalista. Sua relação com a produção e como ganham seu dinheiro é fundamentalmente a mesma. Eles apenas fazem isso em uma escala muito maior. Mesmo assim, isso não significa que tenham os mesmos interesses que o resto dos ricos. Conflitos de interesses existem mesmo dentro das classes sociais, dependendo da situação. Independente disso, estimar o número de bilionários ou a riqueza pessoal de cada um é extremamente difícil de fazer com precisão, já que toda a sua riqueza é privada. O público não tem acesso às informações relevantes e tem que apenas estimar com base em suas participações acionárias em empresas públicas. Muitas pessoas ainda subestimam o quão pequena é a proporção de pessoas que são bilionárias. Cerca de 0,00002% da população global, ou 3 mil pessoas. Esta é uma minoria incrivelmente pequena. Alguns tentam usar sua riqueza para se tornarem famosos, e você provavelmente já conhece algum deles.
Essas pessoas têm equipes ajudando a impulsionar sua imagem pública por vaidade, mas você não ouviu falar da maioria dos bilionários. Então, lembre-se que, embora a gente esteja prestes a discutir alguns exemplos, isso é porque é mais conveniente reunir informações sobre esses indivíduos em particular. Mas na realidade, a maioria dos bilionários não é tão aberto assim. O homem mais rico do mundo atualmente é Elon Musk. Vamos deixar algo bem claro aqui. Este homem, como praticamente todos os bilionários, não conseguiram o que conseguiram através de meritocracia ou esforço próprio. Seu pai era proprietário dos direitos de produção de pelo menos 3 minas de esmeralda na África do Sul durante o Apartheid. Seu pai também emprestou para Elon Musk mais de $50 mil para que ele pudesse comprar sua entrada em projetos já bem-sucedidos. De qualquer forma, a política de Elon Musk se tornou mais evidente em 2022, quando alegações de crimes sexuais contra ele se tornaram públicas. As acusações desse acontecimento se encaixam em um padrão mais amplo de comportamento. Ele era conhecido por ter relações sexuais com subordinadas em suas empresas, pediu a mulheres de lá que tivessem seus bebês e já foi processado pela cultura machista e de assédio sexual que se desenvolveu na SpaceX. Apesar dessas evidências, ele nunca enfrentou a justiça ou qualquer investigação. As leis simplesmente não se aplicam a esse nível de riqueza, desde que você não use sua riqueza para ameaçar o capital. Independente disso, sua empresa pagou $250 mil à sua acusadora em troca de seu silêncio. Uma quantia que muda a vida dela, mas bem barata para comprar imunidade, não é? Mas quando essas alegações se tornaram públicas mais tarde, e com a sua reputação em risco, isso forçou Elon Musk a voltar com o discurso anti-esquerda, com hoje ele sendo bastante conhecido por ser esse símbolo da direita. Mas deixando de lado esse caso em particular, como exatamente alguém se torna um bilionário? Bem, só há uma maneira de ficar tão rico, e é através da acumulação de capital. Esse é o mecanismo central do capitalismo. Se você tem dinheiro, você pode comprar ativos produtivos e de bom desempenho, fábricas, terras, empresas, qualquer coisa. E esses ativos geram ainda mais renda. A pessoa comum que trabalha por um salário não pode competir com isso. Eles não conseguem nem entrar no sistema. Com o tempo, a riqueza se concentra, não por acidente, mas por método. Os proprietários não criam valor, eles os extraem. Os trabalhadores fazem o trabalho, mas os proprietários que ficam com os lucros. Quanto mais você possui, mais pessoas você pode explorar. E isso não é apenas retórica, este é um fenômeno empiricamente verificável, referido como extração de mais-valia. É assim que você obtém fortunas tão massivas que estão completamente deslocadas de qualquer coisa que uma única pessoa poderia fazer apenas trabalhando. Não é sobre trabalhar duro, é sobre já ser rico o suficiente para continuar multiplicando essa riqueza. Da mesma forma, ninguém se torna bilionário vendendo um produto específico. Isso é apenas propaganda. Eles ganham dinheiro com capital, possuindo coisas nas quais outras pessoas trabalham. Os negócios não criam riqueza. As pessoas criam e o trabalho cria. O que todos os bilionários têm em comum é que seu dinheiro vem do trabalho de outras pessoas. Na maioria das vezes, são funcionários que não são pagos pelo valor total que criaram, ou, menos frequentemente, cliente que eles enganaram. Então, quando você ouve alguém descrito como um bilionário da tecnologia ou um bilionário das finanças, lembre-se, essas são diferenças superficiais. Na prática, todo bilionário é um bilionário do mercado de ações. Eles pagam mal os trabalhadores, cobram caro dos consumidores e dependem do apoio estatal para proteger e aumentar seus lucros. Não importa o setor, é o mesmo manual do sistema. Mas, a partir disso, quais são as táticas comuns usadas para vencer na competição capitalista e garantir a maior quantidade de exploração possível? Como eles impulsionam os lucros das empresas e garantem que a maior parte desse lucro acabe em seus próprios bolsos? Bilionários geralmente possuem empresas que têm monopólio sobre certas partes do mercado. Isso lhes permite gerar lucros massivos sem nunca enfrentar a concorrência que o capitalismo promete. Os monopólios capacitam as empresas a explorar tanto os consumidores quanto os trabalhadores ao máximo e, portanto, trazem um maior lucro para seus proprietários. Monopólios são outra característica básica da economia capitalista. O capitalismo sempre tende ao monopólio. Empresas maiores sempre têm a vantagem. Elas escalam mais rápido, produzem mais barato e elas têm mais dinheiro para enfrentar a concorrência em processos judiciais ou comprá-las completamente. Elas também pressionam os limites legais para maximizar os lucros. Elas podem arcar com as multas, as equipes jurídicas e os lobistas necessários, onde as pequenas empresas não podem. Quanto maior você é, mais fácil é crescer. E quanto mais você cresce, mais você pode dominar e eliminar concorrentes no mercado. É por isso que o capitalismo naturalmente tende ao monopólio. O sistema recompensa o tamanho e pune os pequenos. Nem todo bilionário administra um monopólio, porém,
Muitos sim, ou se beneficiam de um que seja próximo o suficiente na prática. Obviamente, é por isso que existem tantos bilionários em energia, mineração ou infraestrutura. Esses campos são os mais comuns para monopólios legais, mas isso acontece até mesmo na tecnologia. O mercado da Amazon, por exemplo, é um monopólio e eles estão atualmente sendo processados por isso. Toda a sua estratégia gira em torno de preços predatórios. Isso significa subcotar os concorrentes até que eles não possam sobreviver, e então aumentar os preços, já que a concorrência desapareceu. E não para por aí. Eles usaram todos os tipos de táticas anticompetitivas, aumento abusivo de preços, controle das regras dos preços para vendedores terceirizados, remoção de produtos concorrentes, manipulação de resultados de busca e pressão sobre fornecedores para permitir que a Amazon ofereça o menor preço. Eles até tiveram uma patente americana até 2017 em compras online com um clique. Isso efetivamente bloqueou toda a concorrência porque eles eram legalmente forçados a serem inconvenientes de usar. Nem era uma invenção, apenas um uso básico da tecnologia da internet. Bilionários não ficam ricos sozinhos. A maioria deles está conectada diretamente ao Estado, recebendo dinheiro público de uma forma ou de outra. Eles arrecadam enormes quantias de dinheiro público, geralmente através de suas empresas. Estamos falando de subsídios, incentivos fiscais, contratos governamentais e até mesmo doações diretas, como os muitos resgates que recebem quando recessões econômicas causadas pelo mercado acontecem. Quase toda grande empresa de um bilionário recebeu algum tipo de apoio estatal em algum momento ou outro. E não apenas uma vez, isso acontece repetidamente, isso faz parte do que os mantém no topo. Elon Musk é o garoto propaganda disso. O governo já lhe entregou pelo menos 38 bilhões de dólares até agora, e isso é apenas a informação pública. Depois, há também a Amazon, que recebeu mais de 3,7 bilhões de dólares em subsídios estaduais e locais, enquanto cidades em todo o país estão cortando serviços públicos ou aumentando impostos apenas para se manterem à tona. Até o Facebook está lucrando, recebendo enormes incentivos fiscais por promessas vagas de emprego ou inovações e deixando comunidades com nada, além da vigilância e dívidas. Isso sem mencionar todos os impostos que eles sonegam. O truque é frequentemente o mesmo. Essas gigantescas empresas colocam cidades e estados uns contra os outros. Eles prometem alguns empregos, talvez uma nova instalação brilhante, e de repente todos estão jogando o dinheiro público neles, apenas para continuar na disputa. Às vezes é desespero, outras vezes é apenas uma desculpa conveniente, uma maneira fácil para autoridades locais canalizarem dinheiro para os ricos em troca de dinheiro de campanha ou favores convenientes. De qualquer forma, não é a inovação que constrói essas fortunas, é o dinheiro público, o seu dinheiro, silenciosamente canalizado para cima, transformando em riqueza privada para as pessoas que já detêm a maioria da riqueza. Sob o capitalismo, a mídia privada tende a se conglomerar e ela serve ao interesse da classe proprietária, que sempre pode controlá-la e superar em produção aqueles grupos menores que não controla. Isso já seria ruim o suficiente, mas com bilionários capazes de possuir participações majoritárias em empresas de mídia, eles obtêm um nível imenso de controle sobre a produção da mídia. Os bilionários da mídia que possuem e controlam grandes porções do ambiente midiático, ou mesmo bilionários não relacionados que compram veículos de mídia apenas para influenciar ainda mais. O Wall Street Journal e o New York Times dos Estados Unidos são propriedade de bilionários. Na TV americana, existem alguns outros nomes que muitas vezes são os mesmos indivíduos com laços estreitos com o poder estatal ou mesmo ocupando cargos governamentais. Isso mina completamente a ideia de a mídia responsabilizar governos democráticos, se você alguma vez acreditou nisso para começar. Então, temos um sistema de mídia amplamente inclinado a proteger interesses financeiros pré-estabelecidos. À medida que os ricos ficam mais ricos, inevitavelmente comprarão e fundirão cada vez mais veículos, aumentando a quantidade do mercado que podem controlar diretamente. A liberdade de imprensa sob o capitalismo é a liberdade para os ricos comprarem a imprensa, comprarem os escritores e moldarem a opinião pública no que quer que sirva a sua classe. Nos Estados Unidos, quase todos os grandes veículos de mídia são propriedade, pelo menos em parte, de um bilionário. Jeff Bezos, por exemplo, simplesmente comprou sua entrada nos veículos de comunicação uma vez que seu dinheiro já estava feito. Para eles, a mídia não é sobre jornalismo, é sobre controle. Elon Musk, por exemplo, assumiu o Twitter, desmantelou os sistemas de segurança e depois baniu jornalistas que o criticaram. Esse é o tipo de poder que você obtém quando é dono da plataforma. Não é apenas sobre o que é relatado, é sobre o que não é. Com isso, histórias desaparecem.
certas opiniões são marginalizadas. Os jornalistas sabem que uma pessoa determina a perspectiva de toda a sua empresa e que para manter um emprego, eles devem fazer as coisas com as quais o chefe do seu chefe concorda, mesmo que não sejam donos da publicação. Um bilionário pode financiar um processo judicial e derrubar um veículo de notícias inteiro se ele sair da linha. Assim como compram empresas concorrentes, eles compram a imprensa para consolidar seu poder, quer seja através da propriedade, influência ou censura direta. Tudo resulta na mesma coisa: decidir o que o público pode ver e, mais importante, o que não pode. Bilionários também tentam influenciar o governo diretamente. A política governamental em democracias capitalistas sempre favorece os interesses dos ricos. Em lugares com altas concentrações de bilionários, isso é especialmente verdade, exceto na China e no Vietnã. Por que será? Independente disso, em lugares como os Estados Unidos, eles doam quantias massivas para campanhas políticas. Também é muito comum bilionários doarem para ambos os lados, tentando ficar bem com todo mundo. Eles gastam quantias enormes de dinheiro em esforço do lobby, incentivando autoridades a agirem de uma forma que os ajude. Novamente, os Estados Unidos são particularmente ruins pela enorme quantidade de dinheiro sendo gasto. Através desses métodos, em todos os níveis de governo, os ultra-ricos constroem um Estado que promove apenas seus interesses. Essa administração viu ainda mais a ocupação pública de cargos de alto perfil com bilionários, sem outro motivo além de serem ricos. Até o presidente é um bilionário. Supostamente, os Estados Unidos sempre foram administrados pelos ricos, mas agora são formalmente administrados por eles também. Mas e qual a solução para isso? O objetivo de qualquer política dedicada aos bilionários deve ser reduzir sua riqueza e seu poder a um nível socialmente gerenciável, idealmente garantindo que não haja mais bilionários. Vamos falar primeiro sobre soluções mais amigáveis aos liberais. Nós poderíamos tributar a riqueza, não toda, apenas a fatia do topo, a riqueza daquele 1%, com essa camada da outra elite que vale cerca de 12 trilhões. Bom, pelo menos esse era o número em 2019. Um simples imposto de 1% sobre isso renderia 120 bilhões de dólares por ano. Isso é dinheiro se traduzindo em recursos reais que podem ser usados para melhorar o mundo. Tudo de uma pequena fatia das pessoas mais ricas do mundo, com quase nenhum prejuízo em seus estilos de vida. O resultado seria reduzir todo o dano que os bilionários fazem e libertar trilhões em recursos desperdiçados. E não vamos fingir que o sistema atual é de alguma forma justo. A estrutura tributária americana basicamente se achatou. A maioria das pessoas, mais ricas ou mais pobres, acabam pagando aproximadamente a mesma porcentagem, exceto quando a gente fala dos super ricos, onde a porcentagem desses impostos realmente cai bastante. Os 400 americanos mais ricos, por exemplo, pagam uma taxa efetiva de imposto menor do que quase todos os outros. Eles não estão pagando sua parte de forma justa, embora suas empresas se beneficiem da infraestrutura e subsídios públicos, mais do que qualquer um. Se as leis fossem justas, esses grandes bilionários pagariam muito mais impostos do que pagam atualmente. E essa é uma ideia boa, mas não o suficiente. Uma estratégia real deve focar na nacionalização e coletivização das indústrias mais críticas, com supervisão governamental direta e leis severas contra tanto a interferência política através da riqueza, lobby e corrupção, quanto a busca por lucro através de práticas antiéticas. O passo final é a liquidação da classe capitalista como classe, e a história está repleta de exemplos bem-sucedidos de como realizá-la. Por enquanto, a tributação não é tão radical assim. Esse deve ser um passo inicial. A riqueza de um bilionário é sempre resultado de roubo. Roubada das pessoas que mais precisam do dinheiro através de doações governamentais preferenciais para corporações e roubada das pessoas que realmente criam o valor. Roube uma casa e você é um criminoso. Roube o planeta e você é um bilionário. Você não tem absolutamente nenhuma razão para defender bilionários. E a propósito, os bilionários nunca vão defender você.